Amados e queridos irmãos, é com muita alegria que eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus, já agradecendo pela oportunidade concedida pelo evangelista, querido amigo, evangelista Jeremias. Que Deus abençoe a ele, a sua esposa, bem como também a todos os demais irmãos, amigos deste grupo de WhatsApp que está sendo edificado através das ministrações, dos vídeos, dos louvores que estão sendo postados. Eu quero compartilhar com os irmãos uma palavra que está no livro do patriarca Jó, no capítulo 1, no versículo 1 ao 5, que vai nos dizer: Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este homem era sincero, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. No versículo 3 vai nos trazer a respeito das propriedades em animais que Jó tinha. No 4, vai apresentar Jó como sacerdote da sua casa, porque ele apresentava diante de Deus sacrifícios e súplicas pelo perdão dos pecados dos seus filhos. A palavra que eu quero compartilhar com os irmãos é sobre os ensinamentos que este livro de Jó nos traz. Perceba que na teologia sistemática, o livro de Jó é intitulado como livro poético, ou até mesmo livro sapiencial, ou livro de sabedoria. Com Jó, nós vamos aprender com suas características que Jó era um homem piedoso da sua geração. Ele era um homem íntegro, isso faz alusão à sua vida de secreto. A Bíblia também vai mencionar que Jó era reto, ou seja, aquilo que ele era no seio da coletividade. Era um homem temente a Deus, e isso faz referência a um homem que tem como princípio a sabedoria. Haja vista o próprio Salomão falar que o princípio da sabedoria é o temor a Deus. Também a Bíblia menciona que Jó ele desviava-se do mal. Então, logo, Jó era um homem santo. Perceba que nos primeiros versículos deste livro, o capítulo 1 e o capítulo 2, vai nos falar a respeito do andar debaixo da vida de Jó. E os capítulos seguintes vão trazer a reflexão do andar de cima, ou seja, em um único capítulo, no capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 5, trata da vida de Jó no andar de baixo. No capítulo 1 e versículo 6 em diante, vai tratar do andar de cima, ou seja, da primeira reunião celestial que vai existir. Perceba que na narrativa deste livro vai trazer Satanás movimentando-se pela terra. E Deus lhe faz uma pergunta: você viu o meu servo Jó? E Deus vai novamente falar a respeito das características de Jó. E Satanás vai propor alguns desafios ao próprio Deus, né, fazendo referência à vida de Jó. Ele faz algumas insinuações, né, dizendo: é fácil Jó te servir, porque tudo o que ele tem tu abençoa, tudo que ele faz tu prospera, olha todos os bens que ele tem. Permita que eu toque nele, permita que eu toque nos bens da sua casa, e certamente ele vai te blasfemar, ele vai parar de te servir com fidelidade e integridade. E em um só dia, com a permissão de Deus, tudo que Jó tinha, ele perdeu. Ele perdeu seus bens, ele perdeu seus filhos, ele perdeu tudo o que ele possuía. E perceba que algumas teses que Satanás havia defendido diante de Deus concernente à vida do patriarca Jó vai cair por terra. No capítulo 1 e versículo 20, Jó prova, queridos irmãos e amigos que estão me ouvindo, em um só capítulo, Jó vai provar que é possível servir a Deus independente das circunstâncias. Mesmo tendo perdido tudo em um único dia, Jó irá provar para mim e para você, e inclusive vencendo a primeira tese de Satanás,
que é possível servir a Jesus ou servir a Deus independente das circunstâncias. Esta é a primeira verdade que Jó nos ensina. A segunda verdade, em um único capítulo que Jó vai nos ensinar, é que é possível servir a Deus sem ser por interesse, mesmo perdendo os seus animais, os seus bens, mesmo infelizmente tendo que sepultar 10 filhos, Jó irá provar que é possível servir a Deus sem ser por interesse. Na bem da verdade, o panorama de todo o livro de Jó vai nos ensinar 4 palavras-chave a respeito deste livro. O primeiro ensinamento é que, do livro como um todo, é que Deus dá, Deus tira, Deus preserva e que Deus restitui. Estas 4 palavras são a síntese de todo o livro do patriarca Jó. Alguns ainda questionam, né? Pegando como referência o livro de Jó, dizendo que ali há a explicação do porquê o justo sofre, quando na verdade seria o contrário pela minha ótica. Por que coisas boas acontecem com pessoas más? Porque, na bem da verdade, se não fosse a graça, o amor, né, o novo nascimento, nós seríamos pessoas que não agradariam a Deus, pessoas destituídas de temor, de graça, né, de reverência às coisas do Senhor. Então, perceba que o livro de Jó vai nos ensinar que sim, é possível, mesmo sendo fiel, mesmo sendo temente, mesmo sendo reto, íntegro e desviando-se do mal, é possível sim passar lutas, adversidades e tribulações. E ao longo do livro de Jó, nós aprendemos que ele vai fazer 16 questionamentos em torno do porquê. Por que estou sofrendo? Por que estou passando por isso? Não entendo o porquê disso. E nas 16 vezes que ele levanta a voz questionando o porquê, ele vai ouvir o silêncio de Deus. Nem mesmo os seus amigos tinham uma interpretação adequada do seu sofrimento. Haja vista Jó ter feito 16 questionamentos, no capítulo 38, 39, 40 e 41, Deus irá fazer 70 perguntas retóricas para Jó. Perguntas que certamente ele não saberia responder, como não soube. Uma delas, Deus pergunta: onde você estava, Jó, quando eu lancei os alicerces da terra? E perceba, irmãos, que o silêncio de Deus nos machuca mais do que as circunstâncias. Porque, afinal de contas, pior do que sofrer é sofrer sem explicação. Jó vai enfrentar problemas de falência na sua saúde, no casamento, nos filhos, nas amizades. Mas você percebe que no capítulo 19 do seu livro está escrito assim: quem me dera que as minhas palavras fossem escritas, quem me dera fossem gravadas num livro, e que com pena de ferro e com chumbo para sempre fossem esculpidas na rocha. Porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. E depois de consumida a minha pele, contudo ainda a minha carne verei a Deus. Esta referência está no capítulo 19, do versículo 23 ao 26 do seu livro. E ainda para finalizarmos, queridos, esta breve meditação, no capítulo 42, depois de Deus ter feito as 70 perguntas sem obter respostas de Jó, no capítulo 42 nós vamos aprender que Deus é onipotente, porque o próprio Jó vai dizer: eu falei de coisas que eu não sabia, que eu não entendia. Esta é a primeira verdade que ele aprende, que Deus é onipotente. A segunda verdade é que Deus é soberano, e é o próprio Jó quem afirma isso quando diz: eu sei que nenhum dos teus planos ou propósitos pode ser impedido. A terceira verdade é que Jó aprendeu que não sabia de nada, porque ele disse que estava falando de coisas que ele não compreendia. A quarta verdade é que o homem não conhece a Deus, porque se nós pegarmos o versículo 1 do seu livro, capítulo 1, perdão, o versículo 8, você vai ver que ali está as características de Jó, e uma delas é que ele era temente a Deus. Já no capítulo 42, no final do seu livro, no versículo 5, se nós compararmos,
você vai ver que parece algo contraditório, porque ele próprio também afirma: Eu antes te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Não que Jó estivesse vendo a Deus, pelo contrário, todo o processo e as circunstâncias que ele passou revelou a Deus. Se eu pudesse te fazer um comparativo entre o capítulo 1, versículo 8 e o 42 e versículo de número 5, eu diria a você que no capítulo 1, Jó conhecia Deus de teoria. No capítulo 2, capítulo 42 e versículo de número 5, agora Jó está conhecendo a Deus na prática. Que nós sejamos instigados a sair do campo da teoria e viver as nossas próprias experiências com Deus. E isso é maravilhoso, é formidável. E ainda, queridos, para finalizarmos com todas as chagas que Jó vivenciou, o capítulo 2 e verso 7 fala que ele teve uma coceira que tomou conta do seu corpo. O capítulo 3 e verso 24, Jó perdeu o apetite. O capítulo 7, verso 5, vermes se formaram no corpo de Jó. O capítulo 9, verso 18, Jó tinha uma dificuldade para respirar. O capítulo 16 e verso 16, a sua visão ficou escura. O capítulo 19, versículo 17, fala que ele tinha mau hálito. O capítulo 30 e verso 30 fala que ele convivia com uma constante febre alta. Mas em tudo, diz a palavra do Senhor, Jó não atribuiu falta alguma, pelo contrário, ele se prostra e adora a Deus. E o final do livro vai dizer que Deus mudou o cativeiro de Jó quando ele orava pelos seus amigos. Guarde esta palavra no seu coração. Muitas coisas vão acontecer na nossa vida, na nossa história, quando nós orarmos pelos nossos amigos que por vezes não compreendem o nosso sofrimento, a nossa dor, a nossa angústia, mas quando Jó orou pelos seus amigos, ele foi restaurado, restituído. Que você receba e guarde esta palavra no seu coração. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, em nome do Senhor Jesus Cristo.